Querido Deus Pai, somos gratos a Ti porque Tu tens cuidado de cada um de nós, nos dando o entendimento, fazendo, Senhor, trazendo com clareza a Tua palavra, aquilo que muitas vezes não entendemos, não compreendemos, mas Tu de alguma forma, Senhor, nos faz entender e, Senhor, que Ele começa a fazer parte de nossa vida. Pai bendito, que nesta noite não seja diferente, que nós possamos, Pai, assimilar, possamos, Senhor, entender, compreender, para que possamos viver esta palavra e depois, Senhor, compartilhar com aqueles que tivermos a oportunidade. Assim, prepara o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida de maneira completa, para que saiamos abençoados pela Tua palavra nesta noite. É assim que nós oramos e pedimos também em favor do Teu servo, que vai ministrar a Tua palavra, que continue dando a ele, Senhor, a sabedoria do alto, a revelação profunda desta palavra e a clareza e a facilidade, para que ele possa transmitir, ó Deus, de maneira clara, para que todos nós venhamos a entender e compreender essa, que seja a Tua vontade para com as nossas vidas. Oramos a Ti agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao nosso terceiro estudo, nossa terceira palavra, meditação, desta nossa nova série, Epístolas das Prisões, a Graça que Liberta. E hoje nós vamos tratar e entrar efetivamente na carta de Paulo aos Efésios, e Efésios capítulo 1 é o que nós vamos meditar nesta noite, e o tema do nosso estudo de hoje é Em Cristo, uma nova vida. Quero que você, inclusive, abra a sua Bíblia aí, fique com ela aberta. Se você tiver uma canetinha aí, se você tiver o hábito, eu gosto de riscar, minha Bíblia é toda riscada, inclusive colorida, eu risco de vermelho, risco de verde, risco de azul, às vezes com risco de preto. Então, eu procuro sempre a mesma Bíblia que eu... Tem gente que vem para o púlpito com uma Bíblia nova, toda limpa. Eu venho com a mesma Bíblia que eu risco, que eu rabisco, é a mesma Bíblia que é para pregar, para ler em casa. Então, queria que você abrisse a sua Bíblia antes de nós entrarmos propriamente dito na carta aos Efésios. Eu queria fazer novamente uma leitura com você do texto, Efésios capítulo 1. Eu quero ler com você e vou chamar a atenção de algumas expressões ao longo da nossa leitura, para que você entenda a profundidade que Paulo está nos convidando nesta noite, por meio dessa carta, desse capítulo 1 de Efésios. Nós não podemos nos esquecer que Efésios, estudamos no domingo passado, na terça-feira passada, o início dessa igreja. Essa igreja começa com um verdadeiro movimento espiritual, um avivamento que acontece naquela cidade. A igreja de Éfeso, ela é fruto do fogo pentecostal. Eu acho até que ela era assembleiana, era uma igreja assembleiana pentecostal do fogo, porque foi uma igreja que foi iniciada pela ação do Espírito Santo, pelo mover de Deus, que agiu poderosamente naquele lugar. E a carta de Paulo aos Efésios, ela inclusive, muitos estudiosos, muitos teólogos consideram essa, apesar de ter apenas 6 capítulos, mas a carta aos Efésios é considerada por muitos a coroa de todas as cartas que Paulo escreveu, como se fosse assim a obra-prima de Paulo. Apesar de Romanos ser se nós não tivéssemos os 4 evangelhos, a carta aos Romanos poderia servir de um evangelho para convencer a pessoa da obra de Cristo. Teologicamente, a carta de Paulo aos Romanos é teologicamente muito profunda, mas em termos de escrito, em um curto espaço, em apenas 6 capítulos, Paulo trata de doutrinas teológicas profundas, mas ao mesmo tempo ele se preocupa com o dia a dia da família. Nós vamos ver aqui já no capítulo 1, ele traz uma doutrina da eleição, mas lá no final do capítulo, do seu livro, no capítulo 6, ele vai tratar: filhos, obedecei aos vossos pais. Ou seja, ele vai tratar do contexto familiar. Ele trata de doutrina teológica, mas trata de vida familiar. Então, por isso, Paulo, em apenas poucos capítulos,
ele trata com essa igreja, que foi ele mesmo quem fundou. Então ele conhece aquela igreja, ele sabe por que ele está escrevendo essas coisas, porque ele foi pastor dessa igreja por 3 anos. Então e ele está preso, não se esqueça, por isso que é tema, epístola das prisões. Ele está preso, ou seja, Deus prendeu Paulo para que ele parasse. Espera aí, agora tu vai parar e tu vai escrever a igreja e ensinar. Então, Paulo, é essa carta que nós nessa noite vamos entrar. Hoje, no terceiro estudo da série, os 2 primeiros foram para nos contextualizar, mas hoje a gente entra na primeira carta dessas epístolas das prisões, que é a carta de Paulo aos Efésios. Nesse contexto de avivamento que a igreja surge, Paulo então aqui escreve aos Efésios mais ou menos 3 anos depois. Ele fica 3 anos pastoreando a igreja, continua seu ministério. 3 anos depois que ele deixou de pastorear a igreja, ele é preso, e aí nessa prisão é que ele escreve essa carta aos Efésios. Então, desde a fundação da igreja de Éfeso até Paulo escrever, passaram-se 6 a 7 anos para que Paulo viesse a escrever. Então é uma igreja que tem aí por volta de 7 anos de fundação. Já não é uma igreja tão nova, já é uma igreja que já tem uma certa experiência. Então, por isso, Paulo escreve coisas aqui mais profundas, porque, primeiro, foi ele que discipulou, pastoreou e ensinou. Ele sabe o que ele ensinou. Então, diferente do que ele escreve para os Gálatas, que ele diz: eu queria dar para vocês alimento sólido, mas vocês ainda estão no leite espiritual. Então, que foi a igreja aos Gálatas. Aqui não. Nós vamos ver, e dentro dessa ideia, peço que você abra a sua Bíblia aí, nós vamos ver por que Paulo se preocupa, e nós vamos dividir em 3 tópicos o nosso estudo hoje. Cristo como centro de tudo. Depois nós vamos abordar o hino de louvor que Paulo dá a Deus, e por último, a eleição que nós temos em Cristo. Tudo isso apenas em 14 versículos do primeiro capítulo de Efésios. Aí eu quero ler com você, porque é interessante para eu dar uma entonação diferente de como nós precisamos ler e enxergar esse capítulo. Abre e acompanha a sua Bíblia de novo e abre ela aí, por gentileza. Olha só o que Paulo diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Me ajuda aí, irmão. Em Cristo. Assim como nos escolheu, esse nele é quem? Cristo. Nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Sua vontade de quem? Deus o Pai. Aqui não é de Cristo. Para o louvor da glória da sua graça de quem? Do Deus o Pai, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é esse amado? Cristo, em Cristo, no qual temos a redenção. No qual se refere a quem? A Cristo. Só me ajuda aí, irmão, vai respondendo. Eu quero ver um coral. Cristo, em Cristo, me ajuda aí, para você entender a tônica do capítulo 1 de Efésios. Vamos de novo ver se a gente consegue entender a lógica agora. Vamos voltar para o versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, verso 1. Por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis. Melhorou. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu. Quem é esse nele? Cristo.
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Esse Ele é o Deus o Pai. Nos predestinou para Ele, para o Pai, para a adoção de filhos, por meio de... Deixa eu tirar esse óculos aqui que ele está caindo na minha cara. Peraí. Eu só preciso de óculos para fora, para longe, tá? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Não é isso? Como é que está na sua versão aí? Assim no amado. No amado é quem? Cristo. No qual? Quem é esse no qual? Em Cristo. Em Cristo nós temos a redenção. Esse no qual se refere a Cristo. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera de fazer convergir nele. Quem é nele? Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, quem é esse nele? Cristo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem? Quem é esse em quem? Cristo de novo. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, quem é esse nele? Cristo. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Qual é o centro do capítulo 1, irmãos? Qual é o foco de Paulo aqui no capítulo 1? Você vê que tudo é em Cristo. Por isso o tema do nosso estudo é em Cristo, uma nova vida. Ou seja, toda a história do cristão, a vida, afinal de contas, nós somos chamados de cristão. Cristão vem de Cristo. Se o cristão não vive em Cristo, não é cristão. Você vê que Paulo traz o seu relato, a sua abertura do seu capítulo 1, que ele escreve à igreja de Éfeso. Ele traz o Senhor Jesus, já nos mostra nos versículos iniciais, de cara, versículos 1 e 2, Paulo mostra a sua maturidade, a sua compreensão e como nós precisamos enxergar o Evangelho. Paulo inicia a sua carta com uma saudação em que revela, primeiro, a soberania de Deus e revela a nossa identidade. Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus, versículo 1, apóstolo de Jesus por vontade de quem? Olha, leia a sua Bíblia, para você ver que eu estou falando, é o que a Bíblia está dizendo. Paulo é apóstolo de Cristo Jesus por vontade de quem? Paulo se arvorou, agora eu acordei, dormi e acordei, sou apóstolo. Foi assim? Foi da vontade de Deus. Deus escolheu, Deus, na sua soberania, decidiu escolher Paulo para ser apóstolo de Jesus. Paulo não andou com Jesus no seu ministério terreno, mas encontrou-se, ou melhor, Jesus encontrou a Paulo no caminho de Damasco e fez Paulo, e tornou Paulo um apóstolo seu. Então, por que ele fez isso? Porque ele quis. Então, o versículo 1 e os versículos 1 e 2 já nos mostram a soberania de Deus, não temos o que questionar as escolhas e o porquê Deus faz isso ou faz aquilo outro, porque alguns são para a honra, outros para a desonra, por que as coisas de Deus são desse jeito e não do outro jeito? Paulo está dizendo aqui, eu sou apóstolo não porque eu quis ser apóstolo, mas porque Deus me escolheu e decidiu me chamar para ser um apóstolo da sua mensagem. E então nós vamos ver aqui a eleição de Deus no verso 1, Paulo é apóstolo por escolha de Deus.
E Paulo, no decorrer do capítulo 1, vai falar de eleição, vai falar da escolha de Deus para com aqueles que são salvos. Então, na sua apresentação, ele já mostra esse primeiro ensino teológico que Paulo nos dá. E também nos revela a nossa identidade. Nós só somos o que somos se estivermos... Você vai sair nessa noite aqui decorando esse refrão, em Cristo. Por isso que a gente cantou 180, em Cristo. O pastor, é um hino novo, ninguém conhece muito, né? Mas o hino de 180, em Cristo somos fiéis, em Cristo não sei o que, em Cristo, em nome de Jesus, em Cristo, amém. Você vai sair dessa noite sabendo que você tem que estar em Cristo. É o centro da nossa vida, irmãos. Cristo é o centro. Cristo nos escolheu para vivermos nele. Essa expressão que nós lemos aqui, que eu fiz questão de ler com essa entonação, essa expressão, essa ideia de estar em Cristo, eu coloquei inclusive as outras expressões que simbolizam isso. Então, Paulo escreve algumas vezes, categoricamente, claramente essa expressão, em Cristo. Todas as bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo. Fomos adotados como filhos em Cristo. Tem essa expressão claramente. Mas outras como no amado, nele, no qual, em quem, ele, nele, tudo faz relação a Cristo. Se você olhar e interpretar e contar, você vai ver que pelo menos em 12 oportunidades, Paulo, em 14 versículos, em 12 momentos, a cada versículo praticamente Paulo está dizendo, tudo o que nós temos é em Cristo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, em Cristo, não sei o que, não sei o que, em Cristo. O centro da vida do cristão é Cristo. A nossa vida precisa estar em Cristo. Eu preciso falar em Cristo. Eu preciso exercer a minha profissão em Cristo. Eu preciso estudar estando em Cristo. Eu preciso me relacionar por meio de Cristo. Tudo é por meio de Cristo. A igreja precisa estar em Cristo. O cristão precisa viver em Cristo. E esse é o fio condutor da mensagem de Paulo aos Efésios. Tudo que nós temos que fazer e todas as coisas que temos, só temos porque se estivermos em Cristo. A igreja de Cristo tem, quando Paulo escreve isso, ele está escrevendo para os Efésios, uma igreja que está situada em Éfeso. Mas nós temos dupla cidadania, nós somos, e eles aqui são Efésios, mas também são de Cristo. Nós somos amazonenses, mas temos que ser de Cristo. Só é de Cristo quem está em Cristo. Irmão, eu estou reforçando isso para que a gente saia daqui nessa noite entendendo que nós não tem outra chance de vivermos para Deus se não for por meio de Cristo. Aprenda o hino 180 a cantar na sua casa, você vai cantar, em Cristo, em Cristo. Porque você e eu temos que entender que tudo é em Cristo. A igreja está em Cristo. A nossa cidadania, que apesar de termos uma cidadania terrena, mas a real cidadania do cristão é estar em Cristo. É viver em Cristo, viver para Cristo. Por isso que Paulo diz, o viver para mim o morrer para mim é lucro, mas o viver já morri para mim, agora a minha vida é para... Veja, Paulo vivia em Cristo, tudo era em Cristo. O morrer é lucro, porque o melhor é morrer e estar com Ele, é o que eu mais desejo. Mas o viver é em Cristo, para Cristo, por meio de Cristo, para Ele, por meio dEle, por Ele vivemos, como Pedro diz em Atos, por Ele vivemos, por Ele nos movemos, por Ele existimos. Tudo é Cristo. Não existe nada na vida do cristão que tenha algum valor se não estiver em Cristo. A nossa mensagem, a nossa pregação tem que ser cristocêntrica. O nosso
culto tem que ser cristocêntrico. O nosso louvor tem que ser cristocêntrico. Cristocêntrico é o quê? Cristo no centro, Cristo no meio. Cristo é o objeto do nosso louvor, do nosso culto, da nossa adoração. Ele é o objeto da nossa vida. Ele é o propósito de nós termos vida. Porque nós, sem Cristo, nós não teremos vida. Então, meus irmãos, aqui Paulo começa esse capítulo 1 trazendo, e o enredo do capítulo 1 todo é esse: é em Cristo, é nele, é no amado, por ele, por meio dele. Nada na nossa vida, se estiver, qualquer coisa na nossa vida, melhor dizendo, qualquer coisa da nossa vida que estiver apartado de Cristo, nós não estamos vivendo para Cristo. Por isso depois Paulo vai escrever, não me lembro agora em qual caso, se foi aos Filipenses ou aos Coríntios, seja comer, seja beber, tem até um hino antigo que canta isso, né? Seja o nosso trabalho, seja o que você venha fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Quem vive em Cristo, o seu trabalho vai expressar Cristo. Quem vive em Cristo, o seu estudo, a sua faculdade, por onde estiver, vai refletir Cristo. Tudo que viermos a fazer, meus irmãos, tem que ser feito em Cristo. Então essa é a ideia aqui. Assim como tudo que nós temos é por meio de Cristo e é em Cristo que recebemos, é como essa figura que eu escrevo aqui. Assim como a raiz de uma árvore está enterrada numa terra e se mistura com a terra e extrai tudo que tem na terra, assim como os ramos de uma oliveira, os ramos estão conectados a uma videira, a uma oliveira, um galho está ligado à árvore. Não tem como separar o galho da árvore, está tudo junto e misturado. Assim como um peixe, eu botei o exemplo, trouxe para nós aqui, assim como o tambaqui que está ali no rio nadando e se misturando com a água. Assim como um pássaro que voa e se mistura com o céu, como um bem-te-vi que canta, bem-te-vi, bem-te-vi, e ele é um com o ar. Assim deveria ser o cristão em Cristo. Assim deve ser você em Cristo. Você vai, pisou no teu pé, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, porque quem está em Cristo faz o que Cristo fez. Quem está em Cristo exala o bom perfume dele por onde passa. Que irmão agradável, que pessoa amável, mas quem não está em Cristo exala um mau perfume. Miserável, sai de perto de mim, seu chato. Veja que essa ideia de estar em Cristo e a linha mestra da palavra de Paulo aqui, nos traz a refletir e a saber como é que estamos vivendo, irmãos. A gente canta, né? Não quero viver para mim mesmo. E aí vai, né? Eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que eu tenho com você. Eu quero ser uma bênção. Aí o irmão dá uma patada, já sai de Cristo, né? Paulo está dizendo assim, a ideia aqui é como a raiz da árvore está enterrada e não tem como brigar com a terra. Como o peixe não tem como brigar com a água e não tem como se separar da água. Porque se o peixe sair da água, ele morre. Se a árvore sair da terra, ela morre. Se o bem-te-vi não voar e ficar preso, ele morre na jaula. Assim somos nós, se não estivermos em Cristo, morreremos. Tudo que existe aí, ó, tem aquela imagem aí, eu fiz uma imagem, no seu estudo eu copiei aí, mas aqui está colorido. Tive um trabalho, irmão, de fazer isso aqui, de fazer essa imagem, para fazer um gráfico para você levar na sua casa, para você estar no seu estudo aí. Você vê que essa figura traz tudo que Paulo está dizendo. Quem é você? Você quer saber quem é você? Paulo diz aqui no verso 1, em Cristo somos fiéis. Em Cristo temos todas as sortes de bênçãos espirituais. Cristo no meio, ó, e a bolinha aqui ao entorno é tudo que você tem em Cristo. Em Cristo nós somos santos e irrepreensíveis. Só somos santos e irrepreensíveis se estivermos. Só seremos filhos se estivermos. Só teremos redenção se estivermos. Remissão dos pecados, onde tem?
tem em Cristo? Em Cristo tem. Temos a vontade de Deus revelada para nós? Temos isso? Onde? Em Cristo. Todas as coisas nos céus e na terra convergem. Tem isso? Convergência das coisas dos céus e na terra? Onde tem isso, irmão? Em Cristo. Temos herança em Deus? Claro que temos. Aonde? Em Cristo. Somos selados no Espírito Santo? Tem isso? Onde tem? Temos tudo, mas onde, irmão? Em Cristo. Porque dele, cantamos aqui, porque dele e por ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor eternamente. Volte para Cristo, coloque Cristo no centro da sua vida, coloque Cristo no centro das suas decisões, no centro das suas escolhas. Ele é tudo o que nós temos. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna, disse Pedro. Senhor, nós não temos para onde ir, não. Só temos vida em Ti, só temos esperança em Cristo, só somos mais que vencedores em Cristo, somos vitoriosos em Cristo, nós somos alegres e triunfantes em Cristo, temos a água que mata a nossa sede em Cristo, temos a paz que excede todo entendimento em Cristo. Eu estou saindo de Efésios, estou dizendo que a Bíblia diz, onde você encontra refúgio e abrigo? Em Cristo. Onde você encontra o bom pastor? Em Cristo. Onde você encontra abrigo? Em Cristo. Onde você encontra pão que mata a tua sede, que desceu do céu, o pão que mata a fome. O pão que mata a fome, não é a sede. O pão que mata a fome que desceu do céu, onde você encontra? Em Cristo, irmão. Por que você está procurando? Tudo bem que a gente precisa caminhar uns com os outros, a gente vai procurar o irmão da esquina, ore por mim, meu irmão. Vai para a irmã do ciclo de oração, faça uma oração forte por mim. Ei, não está em Cristo, não? Em Cristo, você tem todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Irmão, Paulo está chamando os crentes de Éfeso, vem para Cristo, permaneçam em Cristo. Vocês foram chamados para estarem em Cristo. Agora eu quero fazer de novo a leitura do mesmo texto, pega a Bíblia aí de novo. Agora eu vou chamar a sua atenção para outra questão. Eu vou fazer uma leitura. Deixa eu pegar a ar aqui, para ver se eu consigo fazer o que eu quero fazer. Preste atenção, se tem algum ponto, se Paulo para em algum momento, do versículo 3 ao 14, ou se ele está falando direto. Preste atenção. Eu vou ler mais rápido para tentar ler os 14 versículos de uma vez. Vê se tem ponto para parar aí, para dar uma respirada. Ele começa um hino, agora nós estamos no segundo tópico do estudo, que é um hino de louvor a Deus. Paulo fala dessa gloriosa certeza de que temos em Cristo, e de que ele agora começa a falar, tipo assim, Paulo, conhecendo quem era Cristo, vivendo em Cristo, ele assim entra num êxtase de louvor e adorar a Deus e começa a dizer assim, ó. Vou tirar de novo o óculos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até a resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Tinha ponto aí, irmão?
só o ponto final, louvor da sua glória, ponto. Por que eu dei essa entonação e fiz essa leitura? Paulo aqui, ele começou a louvar a Deus. Estou em Cristo, fui escolhido por Cristo, sou apóstolo de Cristo Jesus, porque Deus me escolheu, fui eleito por Deus. Aí ele começa então, oh Jesus, bendito seja o teu nome, Senhor. Aí ele começa, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele irrompe num cântico contínuo de adoração, de exaltação a Deus, louvando ao Senhor por tamanha graça. Quem sou eu, Jesus, para ser escolhido, para ser teu apóstolo, que era perseguidor, colocava na prisão as pessoas, mas ele entra num êxtase espiritual, num sentimento de gratidão e de louvor a Deus, e exaltação, e é um cântico de louvor que vai do versículo 3 ao 14, é como se fosse Paulo viajando no Espírito, graças a Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Jesus. Ele vai pensando numa coisa e vai se lembrando, em Cristo eu tenho toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, mas também agora eu me lembro que em Cristo eu fui chamado de filho, antes perseguidor, agora sou filho pelo Espírito da adoção, mas em Cristo eu me lembro que agora eu fui redimido dos meus pecados, em Cristo, mas eu me lembrei que eu alcancei a redenção, mas agora eu me lembrei que eu fui selado pelo Espírito Santo, mas eu me lembrei que agora eu também sou propriedade de Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu o tom de Paulo aqui? O tom de Paulo é esse, ele vai se lembrando de tudo que Deus vem fazendo por ele, tudo que Deus fez por ele, vai se lembrando e vai entrando num sentimento de bendizer ao Senhor, cântico de exaltação, de glória, enaltecendo a Deus por tamanha graça. Irmãos, nós temos tantas riquezas em Cristo Jesus, mas poucos de nós desfrutamos de tudo que Ele tem para nós. Por isso Paulo, diante de todas essas coisas, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito é o Senhor que me escolheu. E ele diz, toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais que estão nos concedidas em Cristo. Paulo nos faz entender que a gente perde o emprego, a gente pede uma cura, nós pedimos uma coisa que são coisas do plano terrenal, plano físico, mas Paulo está dizendo, ei, a tua bênção, o que você precisa, tudo que você precisa, não está nessa esfera, estão nas regiões celestiais, em quem? Em Cristo. A provisão que você precisa, está em Cristo. E onde é que está? Está em Cristo. E onde é que Cristo está? Na região celeste, à destra do Pai, intercedendo por você. Olha o que Paulo está nos dizendo. A nossa real necessidade é buscar ao Senhor que está nas regiões celestiais. O que eu e você precisamos, o que todos nós precisamos, das nossas necessidades materiais, são resolvidas por meio da oração, indo nas regiões celestes, buscar aquilo que Deus tem, toda sorte de bênção Ele tem. Tudo o que a igreja precisa nas regiões celestes, nós temos preparados em Cristo Jesus. Essa região celestial, irmão, não se refere a uma localização física, mas é uma dimensão. O crente tem que andar na dimensão do Espírito. Irmãos, é como se nós estamos nesta terra no nosso corpo. O nosso corpo nos prende no mundo físico. Mas o crente não é para se guiar pelo físico, nós temos que nos guiar pela dimensão e pela esfera espiritual. O que se faz no espiritual se manifesta no físico. O físico não interfere tanto e não muda a realidade no espiritual, mas o que se faz, o que se ora, o que se clama, o que se intercede, o que se pede nas regiões celestiais, é aí que está o campo de batalha para você vencer as suas lutas. Paulo aqui está nos dizendo, olha, tudo que nós temos, tudo que nós precisamos estão nas regiões celestiais, na dimensão espiritual. Quando Jesus fala, tudo que vocês pedirem, em nome de quem? Em nome de Cristo. Tudo que pedirem em meu nome, orando ao Pai, vos será. Ao segredo,
O que você precisa? Vai orar, irmão. A gente terceiriza a oração. Não, vou para o ciclo de oração, vou pedir para a irmã orar por mim, porque a irmã ora forte. O que é orar forte, irmão? É falar mais forte? É gritar mais? É isso que é oração forte? Eu não entendo. O que é oração forte? Vocês podem me ajudar? Dia da oração forte. Mas o que é oração forte? É quem fala mais alto? É quem tem uma voz assim, ei, Deus está te dizendo, varão. É assim que isso que é oração forte? O que é oração forte? Se não um coração contrito e quebrantado que Deus não despreza. O que é oração forte? Se não uma pessoa aflita e desesperada, prostrada aos pés de Jesus, clamando, Pai, me ajuda, porque eu preciso de algo. Isso é oração forte. Foi Joel ou foi Oséias? Me esqueci agora. Diga ao fraco, eu sou forte. Oséias. Diga ao fraco, eu sou forte. Transforme as vossas lanças em espada. Transforme as vossas foices. Transforme as vossas foices em lanças e os vossos arados em espadas. Ele está dizendo, você que é um agricultor, você vai se transformar em um guerreiro. Em Cristo. Por que a gente fica buscando? Irmão, o caminho foi aberto. O escritor aos Hebreus também irrompendo num cântico de adoração, dizendo, ei, irmãos, entremos com ousadia, capítulo 10 de Hebreus, vamos entrar com ousadia, com confiança, pelo novo e vivo caminho, que foi aberto pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, e entremos com confiança na presença do Santo dos Santos, e vamos pedir ao Senhor, tudo o que nós precisamos está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo exalta bem dizendo ao Senhor por essas maravilhas e essa compreensão. Irmãos, nós precisamos voltar para Cristo. A igreja precisa estar centrada em Cristo. E quando nós estivermos centrados em Cristo, faremos o que Cristo nos mandou fazer. E o que Ele mandou você fazer, a igreja fazer? Ah, entendeu? Quem está em Cristo, evangeliza. Quem está em Cristo, discipula. Quem está em Cristo, prega o Evangelho. Porque é natural de que é como a árvore que está plantada na terra, é como o peixe que está dentro da água. Quem está em Cristo, exala Cristo, fala de Cristo. Tudo é Cristo, tudo é Cristo, tudo é Cristo. Fala de Cristo, ó, vê qualquer oportunidade, qualquer situação. Opa, vou falar de Jesus. Eu tive uma situação ontem, o juiz com quem eu trabalho lá, ele passou por uns problemas aí, sérios, quase ele perde o cargo, depois ele conseguiu voltar, aí ele mandou mensagem, Verlan, tu que é religioso aí, eu só queria te dizer assim, porque rapaz, eu nem imaginava, início do ano estar fazendo o que eu estou fazendo, ele vai fazer a eleição municipal no município de Envira, saiu ontem e está chegando hoje lá, ele estava quase para perder o cargo e hoje está indo fazer a eleição, porque o tribunal escolheu ele para ir lá fazer eleição, ele olhou para mim, rapaz, eu nem acredito, eu estava quase perdendo o cargo, agora estou aqui fazendo, sabe o que é, doutor? 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18, em tudo dai graças, em todas as circunstâncias, dei graças ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus em Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, olha de novo, irmãos, em Cristo. Aí você reclama, está fora de Cristo. Murmura porque está fora de Cristo. Porque o próprio Paulo, que entendeu o que é viver em Cristo, está dizendo, em tudo dai graças. É a vontade de Deus, em quem? Cristo. Então qualquer situação é momento de falar. Aí eu já aproveitei e meti Filipenses na cabeça dele de novo lá. Eu sei viver na pobreza, eu sei viver na escassez, na fartura, na perseguição, mas tudo posso naquele que me fortalece, que me ajuda nas minhas batalhas. Então, irmão, tem que falar de Jesus. Quem está em Cristo, toda hora e momento, é momento de evangelizar, de falar de Jesus, de discipular, de cuidar de alguém. Quem está em Cristo não fica só esperando o pastor que tem que fazer tudo, vai morrer, como morreu o nosso. Quem está em Cristo faz o que Cristo mandou fazer. Quem está em Cristo fala o que Cristo mandou falar. Quem está em Cristo vive o que Cristo mandou viver. Paulo está dizendo aqui, vocês precisam de muitas coisas, vai lá na região celestial, peça em nome de Jesus, porque em Cristo Jesus vocês vão ter, se vocês pedirem em seu nome. E aí Paulo
versículos 4 a 6, e o 13 e o 14, irmão, aqui na verdade eu optei por tratar apenas da eleição e essa questão da centralidade de Cristo, mas cada dessa aqui, redenção em Cristo, santos e irrepreensíveis em Cristo, aqui dava uma mensagem para cada uma dessa em Cristo aqui. Então seriam 12 mensagens que dava para fazer. Eu decidi só fazer e falar da eleição e da centralidade de Cristo. Então eu vou só abordar o capítulo, versículo 4 e 6, e o 13 e o 14 desse capítulo aqui. Os demais a gente não vai conseguir abordar. Mas olha só, aqui nós chegamos ao centro do que Paulo quer ensinar na carta aos Efésios. Paulo aqui, na carta como um todo, ele quer ensinar a nossa escolha da parte de Deus, e ele quer mostrar que a vida da igreja tem que estar voltada em Cristo. E é aqui em Efésios, capítulo 2, que ele vai dizer, a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Ou seja, veja que é Cristo como centro e a igreja como corpo de Cristo. É aqui em Efésios que ele também vai falar sobre isso. É aqui em Efésios que ele vai dizer, a salvação não é por obras, mas é pela fé, que não é dom de vós, é dom de... Veja, então tudo que ele está dizendo tudo é uma escolha. Efésios gira em torno da escolha de Deus, da eleição de Deus e da centralidade de Cristo. A carta aos Efésios vai tratar quase que unanimemente, em quase todos os capítulos, pelo menos uma dessas duas ideias estará presente ao longo da carta aos Efésios. Então aqui nós vamos ver que Deus escolheu, versículo 4, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Versículo 4, assim como nos escolheu, ou a sua versão está dizendo elegeu, mas é a mesma ideia. Essa ideia de escolha, essa palavra no grego, que eu coloco aqui a palavra em grego, ela traz esse significado literal. Uma escolheu para si alguma coisa. É como alguém escolhe, quer uma camisa vermelha ou preta? Não, branca ou preta, melhor, duas cores mais bonitas. Branca ou preta? Você escolhe a cor que você quer. É uma decisão que você tem. Deus, esse sentido de escolher como algo que foi espontâneo, da convicção daquele que escolhe, que seleciona, que está a escolha de Deus para com a humanidade. Deus decidiu, na sua sabedoria e na sua soberania, Ele decidiu escolher, Ele decidiu eleger os homens, não anjos. Não foi anjos que Deus decidiu escolher, Ele decidiu escolher para amar de forma diferenciada ao ser humano. Ele decidiu, por quê? Porque Ele é soberano, porque Ele quer, porque Ele escolheu na sua sabedoria, na sua sapiência, naquilo que é única e exclusivamente competência de Deus, Ele decidiu nos escolher, nos eleger. E Ele fez isso com um propósito específico, irmãos. O propósito de Deus escolher a humanidade é um propósito claro e definido. É para que nós fôssemos para o louvor da glória de Deus. E aqui eu vou destacar, dentro desse versículo 4 ao 6, destacar alguns pontos cruciais dessa eleição. Veja só, o autor da eleição é Deus, o Pai. Ele é quem nos escolheu, assim como nos escolheu nele. O Pai decidiu nos escolher. Essa escolha não é nossa, é o que o próprio Senhor Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós. E até a escolha dos discípulos reflete essa eleição. Ele passava na beira do mar, segue-me, segue-me, segue-me. E as pessoas, que palavra de Jesus, né? Ele só falava isso. Pedro, segue-me. Passou na frente de Tiago, segue-me. Ele não fez um discurso. Ele não fez, segue-me porque vai fazer isso, isso. Não, ele só falou, segue-me. Porque ele escolheu. Quando ele foi chamar a Natanael, a escolha de Natanael ficou admirado. Quem é esse homem que me conhece? Nem vi na vida, está dizendo, dando a radiografia da minha vida inteira. Mas é porque a escolha de Deus é isso, reflete nisso. Foi Cristo quem nos escolheu. E essa eleição, essa escolha é
apenas para quem está em Cristo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas são todos que crerão em Cristo Jesus como Salvador? São todos os homens, a humanidade inteira que vai crer em Jesus como Salvador? Sim ou não? Mas Deus escolheu a humanidade, a raça humana foi escolhida. Deus escolheu amar a raça humana, mas nem todos escolherão servir a Deus. Veja que é diferente. Mas todo o que crê está eleito, está escolhido. Irmãos, aqui nós vamos ver que o autor da escolha é Deus. O tempo dessa eleição, quando é que Ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos na eternidade, quando não existia universo, não existiam estrelas, não existiam planetas, não existia nada, não existia nenhuma coisa criada. Na eternidade passada, quando apenas Deus existia, quando apenas a Trindade Santa existia, quando apenas tinha Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, foi ali que Ele te escolheu e me escolheu para sermos servos em Cristo Jesus. Quando não existia bem ou mal, quando não existia terra, nem inferno, quando nada existiu, na mente de Deus, no coração de Deus, antes de Ele falar, haja luz, Ele já nos escolheu em Cristo Jesus. O tempo foi lá atrás, irmão. Então não tem circunstância desta vida que mude a capacidade de Deus mudar a sua decisão de te amar. E a gente passa, por que Ele te escolheu? Porque Ele te ama, o motivo da eleição. Letra D, porque Ele te amou, porque Ele ama. De tal maneira que deu o seu Filho para que por meio de Cristo estivéssemos voltando para a casa do nosso Deus. E eu pulei o propósito da nossa eleição. O motivo de Ele te escolher é porque Ele te ama. Porque Ele nos amou. E qual é o propósito da nossa eleição? Por que nós fomos eleitos e escolhidos por Deus? Para sermos santos e irrepreensíveis. Não existe ninguém que viva em Cristo vivendo na prática do pecado. É diferente de tropeçar, irmão. Tropeçar é uma coisa. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O tropeçar, tropeça aqui, oi! Cai acolá, mais depressa levanta e continua a cantar. É normal da vida, Deus até espera e conta com os nossos tropeços. Não é isso que eu estou falando, mas uma vida de pecado constante, contínua, a prática do pecado, essa pessoa está fora de Cristo. Quem está em Cristo peca e logo se arrepende, por isso é irrepreensíveis. Irrepreensível não é nunca pecar. Ser irrepreensível é o propósito de o porquê Deus nos escolheu para sermos irrepreensíveis, é aquele que mesmo quando peca, se arrepende e volta para o caminho, volta para o trilho. O resultado da eleição, qual é o resultado dessa escolha? Você agora é filho. Qual é o objetivo final de por que Deus escolheu a nós? Para o louvor da glória e da sua graça. Qual é o custo disso? Nada. Versículo 6, qual é o custo, o preço dessa eleição? Nada, isso foi gratuito no amado. Dá um glória a Jesus aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, se você não estiver com o coração acendendo aí com essas realidades que Paulo está nos ensinando, pelo amor de Deus, você está morto. Irmão, isso é maravilhoso. Quanto é que custa? Nada. É o preço da fé. Que nem é nosso, é dom que vem de Deus, até o dinheiro, entre aspas, tá? Até o dinheiro para comprar a salvação não é nosso. Deus nos ama tanto, irmãos, Ele fala assim, tu não vai acreditar não, mas eu vou te dar um pingo de fé no teu coração para te acreditar no meu filho, porque eu te amo, Elton, então vai lá, eu vou derramar fé no teu coração, aceita Jesus como meu Salvador. Até a fé para crer em Cristo Jesus não é nossa, por isso é gratuito. Não foi de graça, é gratuito para nós, foi o preço do sangue de Jesus. Mas para você, meu irmão, é o custo da sua fé, é o custo de crer nesse Cristo Jesus. Meus irmãos, esta escolha divina tem a garantia, é garantida pelo Espírito Santo, versículos 13 e 14, e aqui caminhando para o final.
nós temos a segurança dessa escolha, ser escolhido, de conservarmos essa escolha, porque o Espírito Santo que Deus nos dá, ele nos sela, veja o que está escrito aí, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o selado e penhor, irmãos, é a garantia de que a sua escolha em Deus não vai fracassar. Essa expressão selado significa, é como um selo de uma carta, é um selo de autenticidade. O Espírito Santo vem e testifica em nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, ele sela. Esse selo nessa época aqui da antiguidade, eles eram utilizados para confirmar uma mensagem genuína e verdadeira. O selo numa carta era para confirmar a autoria genuína, foi o imperador que escreveu, então tem um selo específico do imperador naquela carta que autentica que foi o imperador que escreveu. O Espírito Santo é este selo que autentica, que dá a autoria. Esse aqui não é mais um abandonado, esse aqui não é mais um órfão, não é mais um morto aí não. Esse aqui foi salvo porque ele agora está em Cristo, e eu vou selar com o Espírito Santo, autenticando que ele é meu filho, autenticando que ele é salvo, autenticando que ele está em Cristo Jesus, autenticando que ele está nas regiões celestiais, que ele está com o livro dele, o nome dele escrito no livro da vida. Selados com o Espírito Santo, nos selou e nos deu o Espírito Santo, que é a nossa garantia de que nós realmente fomos escolhidos por Deus. Busque o Espírito Santo, irmão, busque ser cheio do Espírito Santo, busque avivamento, busque essa confirmação, busque essa força, esse selo na sua vida. Esteja em Cristo, viva em Cristo, se mova para Cristo, fale para Cristo, deixa o Espírito te selar e te dar a autenticidade. Mas além disso, o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, da nossa escolha, da nossa eleição. O que é o penhor? O penhor, a pessoa vai lá no banco, a Caixa Econômica faz isso, deixa um bem guardado como garantia, e o banco empresta um recurso financeiro. Aquele bem que está em garantia é mais caro do que o empréstimo que está sendo feito. Se você quer um número qualquer, você quer emprestar 100 mil, você tem que botar como um penhor um bem de 200 mil, para a Caixa te emprestar 100. O Espírito Santo é esse penhor, ele é mais precioso, ele é mais valioso do que qualquer coisa nesta vida. Por isso Deus, para garantir a tua escolha, para garantir a tua eleição, ele colocou o bem mais precioso, que é o seu Espírito, que é muito valioso, como penhor para assegurar, para garantir, para que você tenha certeza e convicção que a sua eleição não vai ser perdida da parte de Deus. E guarde isso, a sua eleição não será perdida pelo lado de Deus, porque pode ser perdida pelo seu lado. Se você sair de Cristo, acabou, papai. Da parte de Deus, ele está garantindo: eu te escolhi, eu te amei, eu te selei, você é autêntico, e eu estou dando aqui algo de extremo valor para garantir que a sua escolha não se perca. Mas você tem que garantir a sua parte. Faça a sua parte, viva em Cristo, esteja em Cristo. Mas esse penhor também é um gostinho do céu. A partir da vida com o Espírito Santo, nós experimentamos as bênçãos da vida vindoura, como disse o escritor aos Hebreus no capítulo 6. Experimentamos as bênçãos da eternidade. Por meio do Espírito Santo, nós provamos e experimentamos a paz que teremos na eternidade. Por meio do Espírito Santo, nós experimentaremos a alegria e a paz que excede todo entendimento em meio à guerra, a alegria em meio à tristeza, o sorriso, a força em meio à fraqueza. Ele nos dá esse gostinho daquilo que vamos herdar no futuro. Isso também é o penhor para garantir a sua eleição, para que você sinta o cheiro de ruas de ouro, para que você sinta o gosto das águas do mar de cristal que veremos na eternidade, para que você experimente e sinta o que é ter as lágrimas enxugadas, porque enxugará de todos os olhos a lágrima. O Espírito Santo
como penhor, é essa garantia para te fazer experimentar. Sinto o cheiro do céu aqui, sinto a presença de Deus aqui, estou experimentando a paz que é ser. Agora eu sei, Jesus, o que é ter paz, agora eu sei o que é ter firmeza, agora eu sei o que é ser amado, agora eu sei o que é amor. Isso é penhor que garante a nossa salvação. Onde é que tudo isso vai estar, irmão? Fica de pé, irmão, em Cristo, por favor. Fica de pé em Cristo. Fique de pé em Cristo. Ponha os braços aí. Ponha na sua mão aí, seu braço em cima do ombro do seu irmão. 2 minutinhos, ore por ele. Por 2 minutinhos aí, ore por esse irmão, clame por ele, para que o Cristo, onde nós devemos estar habitando, possa encher o seu coração. Comece a clamar, irmão, faça essa oração, faça essa oração, ore por ele, feche os olhos, vamos clamar, vamos pedir avivamento, vamos pedir o selo do Espírito Santo, vamos pedir o penhor do Espírito Santo. Sinta o cheiro do céu, sinta o cheiro do céu aí, meu irmão, sinta o cheiro das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ore, clame, Senhor Jesus, nos faz viver em Cristo, nos faz viver em Ti, Jesus. Enche agora a Tua igreja, enche agora o Teu povo, meu Deus, para que nós possamos experimentar essa esfera celestial, essa esfera espiritual que precisamos viver em Ti, Jesus. Em Ti, Jesus. Não é nós olhando para as coisas desta vida, mas é em Cristo temos toda sorte de bênção. Em Cristo somos filhos, em Cristo nós somos libertos, em Cristo temos a redenção, em Cristo temos o perdão dos pecados, em Cristo somos libertos do vício, em Cristo, ó Senhor Jesus, vai tocando a Tua igreja. Precisamos viver este evangelho em Cristo Jesus, precisamos nos mover em Cristo Jesus, precisamos caminhar em Cristo Jesus. Oh, a nossa pregação tem que ser de Cristo, o nosso louvor tem que ser de Cristo. Ah, Senhor, o nosso viver tem que ser para Cristo. Oh, meu Deus, vai despertando os corações nesta noite, vai acendendo e avivando os corações nesta noite, vai enchendo a Tua igreja, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos nos arrepender, Jesus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos deixar oh, meu Deus, nos traz de volta para o centro da Tua chamada, e de pregar, e de fazer discípulos, anunciando e ensinando a toda criatura o reino de Deus, apontando para Cristo, falando de Cristo, vivendo em Cristo, testemunhando de Cristo. Oh, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Que esta palavra nesta noite, Pai, acenda a chama do nosso coração, meu Deus. Faz um reboliço. Nós não somos mais deste mundo. Nós não pertencemos mais a Diana. Nós não pertencemos mais aos deuses deste mundo. Nós somos de Cristo. Em Cristo é a esfera que nós queremos viver. Em Ti, Jesus. As nossas famílias estejam em Cristo. Os nossos filhos sejam criados em Cristo Jesus. Oh, meu Deus, que o nosso trabalho esteja em Cristo Jesus. Oh, que as nossas igrejas estejam firmadas em Cristo Jesus. Manifesta o Teu poder, ó Deus. Manifesta a Tua glória. Manifesta a Tua graça, Jesus. Acende a chama no coração, meu Deus. Acende a chama no coração, meu Deus. Vai selando, Senhor. Vai tocando, Jesus. Vai colocando agora o selo espiritual do Teu Espírito Santo, selando, dizendo que somos Teus filhos, que somos Tua propriedade, que somos eleitos em Ti, Jesus. Abençoa, Senhor. Nós clamamos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Oramos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.